De um lado, passageiros querendo viajar com segurança no metrô de Recife. Do outro, a legislação que não reconhece a existência da Polícia Ferroviária Federal para fazer o patrulhamento nos trens. O Ministério Público mandou essa polêmica para os tribunais. As primeiras ferrovias foram construídas no país no século XIX, ainda no período imperial. A ideia era reduzir as distâncias e facilitar o escoamento da produção agrícola para outros países. A malha ferroviária cresceu de forma acelerada no século seguinte e precisou cada vez mais de reforço na segurança. A atividade era exercida pelos patrulheiros ferroviários federais. Com o passar do tempo, as locomotivas foram se aperfeiçoando. No Recife, muitas pessoas viajaram nestes trens até 1985, com a inauguração do metrô. Era o início de uma nova era, com composições modernas, movidas à energia elétrica e uma capacidade maior de transporte de passageiros. Os homens de ferro, como eram chamados os policiais ferroviários, continuavam responsáveis pela segurança ostensiva nas estações e vagões, até a Constituição de 1988. A Constituição Federal criou, no artigo 144, a Polícia Ferroviária Federal. Então, a partir daí, os antigos policiais ferroviários dependiam da regulamentação para continuar exercendo a função legalmente. Mas até hoje o governo federal não regulamentou a Polícia Ferroviária, como fez com a Polícia Rodoviária Federal. Esse texto constitucional está sendo letra morta. Por quê? Porque até hoje, dentre dos órgãos de segurança pública, apenas a Polícia Ferroviária Federal não teve a devida regulamentação. Os agentes de segurança que faziam parte da Rede Ferroviária Federal, extinta em 84, foram absorvidos pela CBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos de Economia Mista. Passaram a fazer parte do regime da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse pessoal que está trabalhando na CBTU, eles estão nas condições de metroviários, né? Eles estão desviados de funções e de cargos. Não poderia estarem sendo geridos por uma empresa de economia mista. Eles teriam que passar para o Ministério da Justiça, para o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Mesmo sem a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal, os funcionários da segurança da CBTU trabalhavam caracterizados como policiais e armados. Em Pernambuco, eles exerceram a função de policiamento até 2013, quando foi deflagrada a Operação Platão pela Polícia Federal. A investigação pretendia impedir que funcionários do metrô trabalhassem como policiais ferroviários sem autorização legal. A questão é que não existe na Constituição a Polícia Ferroviária Federal. E aí cria sérios impedimentos jurídicos, até mesmo para eles portarem arma. A Operação Platão apreendeu em uma das estações de metrô do Recife armas de fogo, coletes à prova de bala, fardamento e até veículos. Esses veículos eles foram, na época, apreendidos em virtude de eles estarem caracterizados como sendo Polícia Ferroviária Federal. Tanto é que depois eles foram até devolvidos para o órgão. Mas a caracterização por si só não pode existir em virtude dessa não previsão legal. Depois da operação, os antigos policiais ferroviários deixaram o patrulhamento ostensivo. As estações e vagões do metrô ficaram sem segurança armada. Diante do impasse, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal de Pernambuco. A intenção é que as pessoas que exerciam a função de policiamento ferroviário antes da Constituição de 1988 sejam reconhecidas como policiais. Em primeira instância, a decisão foi favorável aos ferroviários. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O caso foi analisado pela segunda turma, que foi contra a ação civil pública. A alegação principal é que a função de policial ferroviário federal só pode ser exercida quando a instituição for regulamentada e por pessoas concursadas para o cargo. Então, o entendimento da decisão do TRF é nesse sentido. Enquanto não houver uma lei que defina as atribuições, bem como a ocupação, os critérios de preenchimento desses cargos, não se tem como afirmar que os agentes de segurança do Grupo Rede equivaleriam a policiais ferroviários federais. É necessário que realmente haja uma regulamentação em que essas pessoas possam fazer concurso para novos cargos, ter uma corregedoria, ter uma questão também de um local para essas armas ficarem armazenadas. Então, tudo isso aí tem que ser construído e hoje a gente vê que não existe essas pessoas, nenhum órgão fiscalizador, uma espécie de corregedoria, que possa estar fiscalizando esses profissionais que hoje não existe
existe previsão legal para eles poderem estar atuando. Decisão da segunda turma que nós respeitamos, mas nós pretendemos levar essa matéria ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, ao Supremo Tribunal Federal. Sem os policiais armados, a tecnologia tem sido a melhor aliada contra a violência. Os trens e estações são monitorados por câmeras, que acompanham a movimentação de mais de 400 mil passageiros no metrô do Recife. Inclusive, hoje a gente tem instalado várias câmeras, 1.300 câmeras, que a gente está em processo de instalação, já contratado. Além das câmeras, para suprir a falta dos antigos policiais ferroviários, a CBTU contratou segurança privada. Mas os funcionários trabalham desarmados. Eles atuam também pontualmente também na parte operacional, só que ele não pode se expor e ter aquela atuação, porque hoje a gente sabe que dentro do próprio metrô tem várias pessoas que chegam lá para assaltar, inclusive com arma. A segurança está muito aquém, está muito a desejar. Eu acho que não tem nenhum usuário que hoje não, quando vai pegar o metrô, não tenha receio, porque os assaltos são constantes. Antigamente ele andava nos trens, eles fiscalizavam e eles eram federal, né? O pessoal respeitava mais. Hoje o pessoal já sabe que aí é uma empresa particular e não tem aquele respeito.